Excepcionalmente, como já estamos todos aqui dentro, vamos iniciar. Não precisamos estar a aguardar mais alguns minutos. Podemos iniciar o nosso estudo. Eu vou fazer uma leitura e espero que possamos acompanhar do livro Fonte Viva, Mensagem de Espírito Emmanuel, nosso Chico Xavier, a sua psicografia luminosa. O título da lição é Não furtes. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que antes trabalhe fazendo com que as suas mãos, fazendo o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Esta passagem de Paulo é extremamente interessante. Aliás, hoje parte do estudo vai estar fundamentada também nesse tipo de mensagem dos discípulos de Jesus, os apóstolos, àqueles núcleos cristãos nascentes. Então, eu vou repetir agora com mais cuidado. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. É uma orientação tão simples e tão poderosa. E Emmanuel comenta assim: há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos da justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está assediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia, e atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Este é um reforço do propósito para o bem. Se nos enganamos, já foi. Vamos parar de nos enganar. E agirmos como quem busca ferramentas para servir. É tão simples. É uma saída verdadeira dos nossos interesses para ver o interesse geral. Para que tudo se modifique em nosso favor. Independe da nossa idade. Possamos ser jovens, adultos, com mais ou menos idade. É para todos a qualquer momento. Se furtares, não furtes mais. Então essa mensagem simples que Paulo transmite ao núcleo nascente é aquela que nós também devemos abraçar. Então vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes. E vamos elevar o nosso pensamento.
colocar em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus. Aquele que inspirou Paulo, que inspirou aqueles que o acompanhavam e inspira até hoje a humanidade a revelar o seu bem interior, a sua força, a sua busca pela paz. Mestre querido, desejamos com vontade sincera, ardente, de que a tua presença seja aqui coroada com a tua paz, iluminando os nossos melhores pensamentos, intuindo-nos a todos para absorver as bênçãos que caem incessantemente sobre todo o ambiente. E podemos dizer-te, Jesus, que hoje compreendemos, recaem sobre toda a humanidade, aguardando apenas o nosso despertar. Mestre querido, aqui estamos para receber, para doar, para tentar encontrar soluções, respostas para algumas dificuldades da nossa existência. Outros de nós aqui estamos porque desejamos servir, já nos sentimos profundamente gratos por aquilo que recebemos. E no seu conjunto, vimos rogar-te para que tudo aquilo que de bom nossas emoções conseguirem produzir nesta manhã venha a beneficiar outros irmãos em maior necessidade. Para que este encontro seja um encontro de paz, conosco próprios, sob a tua proteção, teu amparo e, acima de tudo, sob a tua orientação para as nossas vidas. Fica conosco, Mestre, abençoando este singelo encontro, que é realizado e é muito importante, apenas porque é feito em teu nome. Muito obrigado, Senhor. Eu gostaria de saber quem está à casa pela primeira vez. Primeira vez. O restante todos já frequentamos e conhecemos. Muito bem. Então sejam todos muito bem-vindos. No final estamos disponíveis para alguma dúvida que tenha, por favor. Quero vos lembrar que apesar de estarmos assim menos pessoas, o trabalho está na mesma. Ou seja, se tiverem questões, perguntem, estejam à vontade. Este é um trabalho de todos, não é um trabalho só de quem apresenta, este é um estudo conjunto. Nós estamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos no capítulo justamente sobre os falsos profetas. As ideias lançadas de forma equivocada, que muitos de nós acabamos por abraçar, mas nem sempre usamos do crivo da racionalidade para perceber aquilo que nos chega. Então é esse estudo que estamos a fazer. E logo no início do capítulo, a passagem que se refere a todo o estudo do Evangelho é esta aqui. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias esta montanha, transporte daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Perdão, eu estava a dizer que era esse é do anterior. É importante que nós nos apercebamos que tudo aquilo que nós procuremos alcançar, que nós primeiro estruturemos o processo, observemos se é realizável e depois, com confiança, colocar a nossa energia, a nossa vontade para alcançar aquilo. As primeiras montanhas que nós deveremos trabalhar na nossa vida, porque este é o nosso processo reencarnatório, são as nossas dificuldades emocionais, os nossos vícios, os nossos defeitos morais. Esses são os primeiros que temos de trabalhar. Todos os outros serão uma consequência no dia a dia que trarão resultados para este plano físico. Mas aquele que vai ser o investimento na nossa alma, no nosso ser verdadeiro, são os investimentos para a nossa evolução moral. Então a perspectiva é saber onde é que nós investimos. E Jesus foi claro, se tivermos a fé também de um grão de mostarda, que é a menor semente ou das menores sementes que conhecemos, nós vamos conseguir remover isso tudo. É importante é que nós saibamos que vamos conseguir fazê-lo. Todos nós podemos. Então é extremamente importante que nós saibamos disto. Porque muitos de nós dizemos assim,
eu não consigo fazer isso, eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo mudar o meu comportamento, eu sou irascível, eu sou assim. Todos nós conseguimos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é querer. É querer. Volta e meia nós dizemos assim, e vamos observando, eu queria muito fazer isto. E Emmanuel, o mesmo Espírito que estivemos a ler a mensagem, ele é muito claro. Custa-me dizer isto, mas em boa verdade, nós ainda não queremos. E isto custa dizer, mas se eu pensar bem, onde é que vive aqui o nosso querer? Entre dois quereres. Eu, por exemplo, posso dizer assim, eu quero estar pacificado na minha atividade profissional. Eu chego na minha atividade profissional e posso pensar assim, mas eu quero receber mais, eu quero ter menos horas de trabalho, eu quero exigir estas condições. E volta e meia o que acontece é que na paz que eu posso transmitir na minha atividade, seja ela qual for, eu me esqueço de que o primeiro mote que eu me propus foi essa mudança. Ora, então qual é a questão? O que é que eu quero mais? Eu quero mais um benefício ou eu quero mais servir? É sempre uma questão de opção. Eu quero descansar ou quero trabalhar? O que é que acontece conosco na segunda-feira? Acontecia, hoje já não acontece mais, né? Segunda-feira. Aliás, sabem que segunda-feira é o melhor dia da semana. Está provado que é o melhor dia da semana, porque está mais longe da próxima segunda-feira. Tudo bem? Então, esta é a nossa lógica muitas das vezes. Então, nós nos propomos a fazer coisas em função dos nossos interesses. Por que eu saio de manhã para trabalhar a segunda-feira, por exemplo? Estamos falando no plano normal. Porque eu prefiro esse esforço do que a dificuldade financeira e os problemas daí decorrentes. Então, eu quero trabalhar. É uma opção. Se eu não quiser trabalhar, o que vai acontecer é que eu vou sofrer as consequências. E eu digo assim, mas eu não queria sofrer essas consequências. Não, no fundo ainda as quero, porque senão eu ia trabalhar. Então são todas as nossas opções. E voltando ao tema, vícios, se eu os tenho e não consegui ainda vencer, é porque eu ainda estou confortável neles. Sabe a ideia? Então, vamos perceber em primeiro lugar se eu realmente quero. E se não quero ainda, vou fazer um esforço, racionalmente até, para o querer. E basta o quê? Um pouco de fé. Do tamanho de um grão de mostarda. Dentro do capítulo de haverá falsos cristos e falsos profetas, capítulo 21, detalhe, não nos esqueçamos que isto não encerra aqui o assunto. Depois de uma simples leitura, um estudo em casa, ajuda-nos a perceber e interiorizar mais estes conceitos. Então, conhece-se a árvore pelo fruto, é um dos itens, missão dos profetas, para explicar a questão das profecias, prodígios dos falsos profetas, ou seja, o que é que conseguem fazer, e não creais em todos os espíritos, que é o que vamos ver hoje. Para a semana, instruções dos espíritos, ou seja, mensagens espirituais dentro desse sistema dos falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erradicidade, e Jeremias e os falsos profetas. Portanto, é um estudo a respeito deste conceito das profecias. Muito bem. O mote e o estudo, a base para este tema está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Até aí, tudo bem, não é? Já estudamos isto, estamos à vontade. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então, Jesus utilizava uma linguagem muito simples para que todas as pessoas pudessem perceber, interiorizar e se avaliarem. Como é que eu me avalio aqui, por exemplo? Coisa tão simples, né? A boca fala do que está cheio o coração. Se eu falar de paz, o que é que eu tenho no coração? Paz. Se eu assentir, significa... Aliás, estamos a ser honestos, né, na proposta. Ou seja, se eu falar com honestidade, se eu falar com intenções menos boas, o que eu tenho no coração são intenções menos boas. Eu estou a falar da nossa avaliação própria. Né? Nós nos conhecemos. Do que é que nós falamos? Quais são as nossas ocupações ou as nossas preocupações positivas? Quais são? Positivas é pela ação, né? Porque às vezes nos preocupamos com coisas que não vamos fazer nada. Então,
é aqui perceber o que é que realmente está no nosso coração. É por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós transmitimos. Então, por isso os benfeitores dizem, fale o bem, comente o bem, seja positivo, faça o bem. Então, Jesus, de forma simples, reforçou a ideia, usou as imagens que as pessoas conhecem, o fruto, a natureza, muitas vezes usou as questões da agricultura, sempre a nossa comunicação, simples e objetiva. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Agora, para o estudo dentro desta linha que nós estamos hoje, que é o item 6, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esta epístola de João, como aquela que nós tivemos a ver de Paulo, são cartas impressionantes, de um conhecimento de estrutura moral e mediúnica que nós viemos hoje a estudar, hoje que eu digo nos últimos século e meio, a estudar na doutrina espírita. Mas já era conhecido. Jesus foi tão claro nas suas propostas que os seus discípulos entenderam em parte. Não entenderam tudo. Em parte entenderam. E quando nós vemos isto, já João, repare, nós estamos a falar há 2000 anos atrás. João está a falar para que nós não creiamos em qualquer espírito. Como é que isto funcionava? Era conhecida a mediunidade, já de longa data. A comunicação com os espíritos. Então já tiramos aqui algumas ilações. Primeiro, a comunicação com espíritos. Ora, para ter comunicação com espíritos tem que haver mediunidade e espíritos. Tem que haver. Ora, se já naquela altura isto era tradição, João não ia escrever isto na sua carta por escrever. E não ficaria exarado no Novo Testamento, junto com os Evangelhos, estas cartas, se elas não tivessem credibilidade e não fossem factos da vida real daquela altura. Então, o que acontecia nos núcleos nascentes? Que ainda não eram chamados de cristãos. Foram chamados de cristãos depois por uma proposta de Lucas, que dizendo, bom, nós não temos um nome, o nome pelo qual eram chamados os hoje cristãos, eram os homens do caminho, por causa daquela instituição que foi aberta logo a seguir ao abandono da terra, digamos assim, por parte de Jesus, na parte física. Quando Jesus foi crucificado, depois os seus discípulos criaram essa instituição, que era a Casa do Caminho, que acolhia pessoas com imensas dificuldades. Então eles eram conhecidos como homens do caminho, eram os seguidores de Jesus. Como cristãos, nessa fase, depois da proposta de Lucas, muito bem acolhida, surge, algum tempo depois, essa questão de Paulo ir buscar os chamados gentios, aqueles que não faziam parte do grupo da raça eleita. E nesses grupos, então, surgiam reuniões mediúnicas. Aqueles que recebiam por inspiração as mensagens espirituais. E elas aparecem em inúmeras dessas cartas. Algumas delas são interessantes porque temos as cartas de Paulo, e no final das cartas de Paulo, de algumas delas aparece assim: e este que vos envia a mensagem, manda-vos também um abraço. Ou seja, parece que toda a mensagem é escrita por Paulo, e quando nos apercebemos, pelo que lá está, não era Paulo quem estava a fazer a mensagem, a mandar a mensagem. Era algum espírito através de um ato mediúnico, porque senão não faz sentido o final de algumas cartas. Ora... Só uma dúvida, mas o Paulo psicografava? Não sei se era Paulo quem psicografava ou se ele recebia orientação através do médium e recebia a mensagem. Okay. Tá bem? Não há nenhuma descrição de que ele estivesse a psicografar. No livro Paulo Estevão não faz nenhuma menção a esse processo. Portanto, não, aparentemente, não, mas não sei. Então, é importante que... Então, dentro deste processo, é muito enriquecedor nós nos apercebermos que nós não estamos a falar de novidade nenhuma. E aqui, durante a lição, vai aparecer aqui alguma parte de Allan Kardec que ele vai falar dos detratores, do espiritismo, por aí fora. Mas o importante, essencialmente hoje para nós, não são os detratores. Naquela altura era nascente, era preciso algumas respostas. Gente, nós não estamos aqui para lidar com detratores da doutrina espírita. Não nos faz a menor diferença. Desde que nós vivamos os postulados que abraçamos e que os coloquemos à disposição daqueles que desejam, está tudo bem. Se alguém falar mal, criticar...
que vamos fazer? Estaremos nós preocupados? Não, vamos continuar a fazer o nosso trabalho. E isto é uma resposta tão interessante para aqueles que entre nós somos cristãos. Porque eu posso ter na família, no grupo de amigos, ou qualquer pessoa, ou até, às vezes, em publicações, a diminuir de forma drástica ou até ofensiva as questões do espiritismo. Mas, olha, é o que é. Cada um faz aquilo que bem entende, né? Como é que dizia Sócrates? Ajuizado serás se não julgares conhecer o que verdadeiramente desconheces. Porque quando nós julgamos que conhecemos alguma coisa e realmente não as conhecemos, vamos ter opiniões absurdas. Então, se alguém for detrator da doutrina espírita, convém que a conheça verdadeiramente. Ora, aqui está claro, a mediunidade é uma realidade. Então, se eu for católico, ou evangélico, ou testemunha de Jeová, ou for ateu e por aí fora, se eu for ateu não tem problema nenhum. Mas se eu for cristão e negar a mediunidade, eu estou a negar as escrituras. Ou pelo menos aquilo que está escrito, melhor dizendo. Entendem a lógica? Ou seja, coerência. Se eu sou cristão, eu não posso negar a mediunidade, porque ela é testemunhada constantemente, até nos materiais em que nós estudamos a própria doutrina cristã. E eu não estou a falar católica. O catolicismo é universal, né? Católica dizer universal. Não é esta lógica, é de valores cristãos. Então eu vou orar a Jesus, eu vou orar aos santos, seja como for, e se eu não acreditar que há vida para além da morte, que ela é estruturada, para que eu vou rezar para o santo? Entende? Ou seja, é tudo tão simples. E está aqui. Nós é que criamos algumas barreiras. Detalhe, então, há espíritos. Se eu sou cristão, devo perceber que há espírito. Não creais em qualquer espírito. Não há aqui sombra de dúvidas do que ele está a falar. Agora, é preciso experimentar para saber se são de Deus. E é aqui que nós vamos nos perguntar: como é que eu vou experimentar o espírito? Essa é a questão. Como é que eu vou experimentá-lo? Simples. Jesus cria no amor, correto? Portanto, é a nossa religião, entre aspas. Sim, mas como é que eu vou experimentar um espírito? Eu recebo uma mensagem. Como é que eu vou experimentar? É aqui que vamos estudar. Então vamos. Ok, sim, a linguagem, o conteúdo é verdade. Então os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como a algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais prodígios nem milagres ao espiritismo, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Aqui um detalhe, eu vou fazer aqui um pequeno parênteses. Alguns de nós, estamos aqui, estamos numa perspectiva de receber algum auxílio porque estamos com um problema. É uma primeira fase, é normal. Numa outra, estamos para estudar. Quero conhecer um pouco mais e por aí fora. E noutra, não vimos propriamente para estudar, vimos para recentrar ideias. Ou seja, já conhecemos isto, sobejamente e por aí fora. Como é que nós unimos os três interesses? Ou outros quaisquer que eu não tenha citado? Na perspectiva de perceber o alcance de todas as afirmações que Allan Kardec, e os espíritos e Jesus fazem. Ou seja, qual é o alcance geral? Então, dentro deste conceito, a primeira coisa que nós vemos é que se aqueles detratores acham que vai-se fazer aqui, ou vai-se receber mensagens de almas poderosas que vão transformar o mundo e por aí fora, fazer esses prodígios diferenciados, não. O Espiritismo não abona isso. A lógica é na estrutura da mensagem. Qual é o fundo moral? Mas isso também chega mais à frente. Mas e para nós? Assim, do cotidiano? Este conceito e outros são estruturantes no caráter de Allan Kardec e da própria doutrina espírita. Ou seja, qual é o seu fundamento? E um deles é este. Não se anda aqui para fazer coisas espetaculares. É para as coisas simples. Então, muitas vezes, o que a gente pode pensar? Eu vou chegar na doutrina espírita e eu vou receber uma mensagem do espírito fulano de tal que vai me dizer que eu sou uma pessoa diferente. Ou então, vamos estar a contar de ver fenômenos impressionantes. Não. Isso foi no início que era necessário para chamar a atenção. Como Jesus também fazia os ditos milagres, que não são milagres, são processos da natureza.
e que chama a atenção das pessoas. Hoje, a estrutura e a filosofia espírita é o que nos importa para a vida, para o dia a dia. Não é para a fantasia do momento, para atender aos nossos interesses e à nossa vaidade. Não. Então, longe de abonarem os falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas aprazem dizer, golpe mortal desfere neles. Não peçais prodígios nem milagres ao espiritismo. Então eu chego e digo assim, eu tenho um problema grave e eu quero que a doutrina espírita resolva. Se não resolver, eu não quero saber. É tão comum isto. Eu quero resolver o meu problema quando? Agora. Eu não quero esperar. Só que a doutrina espírita o que é que diz? Sim, senhor, o seu problema será resolvido. Mas quem vai resolver é você mesmo. E o que é que a doutrina espírita vai fazer? E atenção, é preciso que haja um movimento espírita, que as pessoas também o façam, né? Não façam sozinho. Vai dar os instrumentos necessários para que nós façamos o processo de mudança. Para que nós alcancemos a nossa cura. Então, passado algum tempo, o que é normal, natural, é que as pessoas digam assim, olha, muito obrigado, consegui isto, aquilo, outro, por aí fora. E qual é a verdade? Quem foi que conseguiu? Foi a própria pessoa. Não foi ninguém de fora. Foi a própria pessoa que conseguiu. Porque, como disseram, a primeira coisa a fazer é querer. E se eu quiser, eu vou conseguir. Então, dentro da doutrina espírita, não vamos encontrar, ou pelo menos não é essa a ideia, coisas espetaculares e por aí fora. Não, mas vamos encontrar o principal, que são os instrumentos para a nossa mudança. E aqui tudo bem? Alguém pode dizer, não, mas temos instrumentos aqui ou lá. O que vocês pensarem, estejam à vontade. Desde que pensem bem, não é? As reclamações eram até às 9 horas, portanto só aceitaremos agora participações positivas. Estou brincando. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Então o que o Espiritismo faz é revelar essas leis, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. É aqui a questão do maravilhoso com que somos enganados muitas vezes. Eu sou diferente, eu consigo fazer isto, aquilo, outro. Eu sou um médium com capacidades impressionantes. E há pessoas que nem médium são, mas sabendo da nossa fragilidade, em querer que a nossa vaidade seja atendida, inventam coisas. Então fazem os chamados prodígios e o maravilhoso. E nós, incautos, muitas vezes deixamos-nos levar. Ora, a essência, o principal do processo é perceber que as comunicações são leis da natureza. Sempre se puderam fazer, sempre se poderá fazer, e não é dependente de A, B ou C, é uma lei. Não é um milagre, não é uma derrogação. Então, se eu tenho alguma sensibilidade mediúnica, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu apenas estou atendendo a uma lei da natureza em que eu tenho essa sensibilidade. Alguns têm um olfato mais apurado, outros têm ouvidos mais apurados. Dizem que é ouvido tísico, não é? Quando a gente quer falar alguma coisa, a pessoa está do outro lado da rua, está ouvindo. É impressionante. O que se quer dizer é que são sentidos. A mediunidade é mais um. E pode ter, ou pode não ter, ou pode ter num grau ou no outro. O importante é perceber que é uma lei da natureza. Todos nós nascemos com mediunidade. Todos, sem exceção. Temos é desenvolver, ou não? Não é nesse sentido propriamente. A mediunidade, ela é todos nós, seja por intuição, seja o que for, todos temos. A mediunidade ostensiva, que é aquela da psicografia, da psicofonia e por aí fora, essa pode surgir ou não, e pode ser, obviamente, trabalhada como qualquer outra capacidade. Mesmo a audição, a visão e por aí fora. Mas todos somos médiums. Todos nós tivemos já momentos em que fomos salvos de alguma situação difícil e nunca fizemos nenhum trabalho de psicofonia. Mas naquele momento, através de uma intuição, nós recebemos um auxílio. Ainda bem que eu fiz isto, eu deixei de fazer aquilo, porque senão iria acontecer isso. Mas em momento algum eu tomaria aquela decisão. Mas eu tomei, porque deixei-me envolver por um processo elevado, desde que seja esse o nosso propósito, e fui salvo. Está aí um processo de intuição, muito comum.
Então, perceber, acima de tudo, até para nos tranquilizar, são coisas da natureza. Quando nós nos apaixonamos pelo fantástico, pelo diferente, corremos o risco de cair, posso dizer o termo, cair numa esparrela, num engano, seja como for. Por quê? Porque é simples. Uma pessoa que tenha mediunidade, mas que não utilize de forma cristã, de forma elevada, pode perfeitamente, por exemplo, dizer: padreiro, eu tenho aqui, eu estou a ver aqui um espírito consigo e não sei o que mais, tem esta perspectiva e por aí fora, tem esta aparência de existe, não sei o que mais. Ótimo. Pode ser verdade. Vamos imaginar que eu não sou embusteiro. É verdade, eu sou médium, eu estou a ver. A grande questão é, como é que o interlocutor vai me ver? Como alguém com mais capacidades do que ele. Alguém melhor do que eu. E aqui começa o engano. Por quê? Por que eu disse isto? Por que eu fui dizer para que provavelmente... Olha, escute, olha, você tem esta entidade aqui ao seu lado. Para que eu fiz isso? Pensem um bocadinho. Para levar o ego, para chamar a atenção. O meu ego. Claro. Para tirar vantagem da situação. Exato. Né? Agora, se eu vejo que está com alguma dificuldade, está a ser perseguido, tem algum problema, que eu vou dizer: meu querido companheiro, como é que você está? E ele: sinto cansado. Que eu estou a ver a entidade. Né? Sinto cansado, por aí fora. Venha daí, vamos conversar um pouco. E elevamos a conversa. E estamos a conversar tanto com o nosso interlocutor direto, encarnado, como com o outro. De forma simples, singela, sem problema nenhum. E depois, uma boa orientação. Olha, vamos ao centro espírita. Olha, como é que tem estado a sua ligação com Deus? Tem sentido paz? Não, sentido revoltado e por aí fora. E tem-se uma conversa amorosa, simples, bem orientada, sem ter necessidade de se fazer valer daquilo para colocar a questão no outro. Detalhe, porque eu não sei se o outro está preparado para uma informação dessas. Olha, você está a ser perseguido. Olha, que o seu marido está a ser assediado por não sei quem. Aí a pessoa diz: eu não acredito nisso, mas já ficou a semente da discórdia. Percebem a lógica? Ou seja, se alguém me disser assim, eu assim, com toda a franqueza, vocês estejam mesmo à vontade, se alguém me disser assim: olha, Casimiro, você está aí com um espírito assim, assim, assado. Eu vou olhar para a pessoa e vou pensar: ela me conhece, sabe que eu sei lidar com isso, tudo bem. Se eu não conhecer de lado nenhum, olha, não queira se aproveitar. E se tem alguma entidade, deixe estar que sou eu que tenho que resolver. E não é por saber que eu vou resolver. Eu vou resolver com as atitudes do dia a dia. Então, quando nós deixamos que essas fantasias nos envolvam, corremos sérios riscos. Podemos estar diante de uma pessoa que deu aquela informação por imaturidade. Tudo bem. Mas pode ter algum interesse, nós não sabemos. Então temos que estar prevenidos. Até dizer: olha, da próxima vez que vir isso, eu compreendo. Vocês podem dizer, já conhecem a doutrina espírita, já vão dominando alguma coisa do assunto. Podem dizer: olha, viu isso? Não diga mais. Saiba como dizer. Por acaso eu sei. Mas se eu não soubesse, se calhar ficava 3 noites sem dormir, preocupado, angustiado. E se eu ficasse preocupado, angustiado, eu ia entrar em sintonia mais baixa ainda com a entidade que me persegue. Bom senso. Não custa nada. Bom senso não se vende na farmácia, é facto. Mas podemos ir adquirindo... Jorge, fica tranquilo que ninguém vai lá buscar. Nós podemos ir adquirindo o bom senso através do conhecimento, do estudo, tranquilidade. Né? Vamos tendo... Posso fazer uma pergunta? Harmonia para tomar decisões. Faz favor. Como é que nós conseguimos perceber quando é um espírito desencarnado que é alguma coisa de mal, que quer fazer com A, B ou C? Como é que nós conseguimos perceber? Porque quando é alguém encarnado, acho que é mais fácil, não é? Estamos no mesmo plano. Mas quando é desencarnado é mais complicado. Como é que nós percebemos se a mensagem que ele quer passar é boa ou má? Primeiro tem um detalhe. Se for encarnado não é mais fácil, é ao contrário. Porque a pessoa diz uma coisa e pensa outra. O espírito, quando nós não temos o conhecimento da presença dele, ele está conosco, nós captamos a vibração. Da mesma maneira que nós nos aproximamos de alguém e alguém diz assim: sinto bem, eu gosto da sua presença. E outras dizem: você está, não sei, está carregado, está com algum problema. Ou seja, eu tenho que perceber que eu tenho uma emanação energética e qualquer entidade espiritual também tem. E eu devo perceber como é que eu me sinto nessa presença. Se eu me sentir bem, tranquilo e sereno, é porque a energia é boa. Se eu me sentir irritadíssimo, um frenesi, por aí fora, é porque não faz bem.
e sinto-me irritado e por aí fora. Agora, também é importante saber uma coisa, e alguma entidade se aproxima de mim, ou de cada um de nós. Nós vamos sentir a sua presença. Isso não há, ninguém vai escapar disso. Ok? Tudo bem? Vamos sentir a sua presença. A grande questão é, eu deixo-me dominar e penso, tem aqui uma entidade, que horror, eu não queria estar aqui. Ou então eu penso o seguinte, olha, tem alguém que não está com um bom sentimento, alguém que não está bem. Então eu vou entregar a minha paz. Da mesma maneira que alguém me influencia, eu também influencio o outro. Sabe, né? E isto é que é o mais importante. É saber qual é o meu grau de equilíbrio para auxiliar aqueles que se aproximam. Jesus andava entre o povo e muitas vezes era aquela multidão. Se fosse hoje já não podia, né? Naquele tempo era aquela multidão, ficava ali à volta e por aí fora. E nós temos uma das passagens mais marcantes, que é quando ele, no meio daquela confusão toda, ele diz, alguém me tocou. E Pedro diz, mas como alguém me tocou? Toda a gente te encosta, como é que eu vou saber quem é que tocou? A conversa é mais ou menos assim, ele diz, não, eu senti sair virtude de mim. Então, o que é que acontece? Aparece a senhora, fui eu. E era uma hemorroísta, tinha um problema de fluxo constante sanguíneo, e depois ela sentiu-se curada ali na hora, porque ela captou aquela energia de Jesus, obviamente recebeu ali o auxílio também daqueles que na espiritualidade trabalhavam para o Cristo, dentro daquele processo energético, e curou-se na hora. Ou seja, passou-lhe os efeitos. Curar-se é outra coisa. Passaram-lhe os efeitos na hora. Ora, o que acontece? Ela estava doente, ela aproximou-se de Jesus. Se aproximasse de nós, podia estar angustiada e por aí fora. Nós íamos captar aquilo. Mas Jesus tinha a força e o amor suficiente para passar o seu bem, ao invés de ficar afetado pela dor e pela dificuldade. Ora, nós já conseguimos fazer isso? Ainda não. Mas vamos fazê-lo. Porque o processo é assim, é evolutivo. Quanto mais nós nos conhecermos ou reconhecermos como filhos de Deus, com uma dinâmica extremamente poderosa para alterar tudo o que está à nossa volta, seja na amizade, no companheirismo, no trabalho, onde quer que for, se estivermos conscientes, nós alteramos o meio onde estamos. E isto é uma proposta da doutrina espírita, que é o progresso, a lei de evolução. E é preciso que eu queira que isto aconteça. É simples o processo, não há aqui dificuldade. Se alguém disser assim, não há dificuldades entre aspas, né? As dificuldades vêm pelos nossos equívocos já de muito tempo. Mas lembrem-se, né, como estava escrito ali no lição, se furtavas, não furtes mais. Ou seja, se eu me enganava, vamos corrigir. É muito comum a pessoa dizer, eu sinto-me uma esponja. Onde eu vou, sinto-me mal. Isso é comum. Agora, o processo é, eu vou me queixar constantemente disso? Posso. Como diz Paulo, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então, eu posso fazê-lo. Só que não vou melhorar nada. Mas se, a partir do momento que eu tomo consciência e eu entro num ambiente, eu estou com alguém e sinto que as energias não são boas, o que eu tenho que fazer? Emanar boas energias. Não é ficar no queixume, nem reclamando. Mas eu senti ali uma dor. Tudo bem, a dor é passageira. Mas o que eu deixo pode ser duradouro. Jesus, onde passou, deixou o perfume da sua presença. Deixou flores no caminho, como na música de Roberto Carlos. Então, nesta lógica, é perceber o que é que nós deixamos onde passamos. Que perfume é que nós ali empregamos. Está bem? Então tudo bem? Sim, sim. Então, o maravilhoso já desapareceu. Leis da natureza. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio, aquele exemplo que estamos aqui a dar, esses fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, que, naturalmente, nesses pequenos detalhes, nós queremos passar para o outro que nós somos melhores. Temos que estar aí atentos. Quem o fizer, faz. Mas nós temos que estar atentos como nos relacionamos. Então, esse não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos, por si sós, nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Dentro daquilo da pergunta que estava colocada. É a questão moral. Eu, quando me aproximar e observar que não está bem e conduzir moralmente o processo, aí, ótimo. Aí estamos bem. Se quisermos abusar, né, fazendo-se passar por Messias de Deus, né, então vamos ser desmascarados. Por quem conhece, por quem não conhece, vive na fantasia e vai idolatrando essas questões, acaba por normalmente ser enganado. Mas também não faz mal. Tudo faz parte de um processo. Na própria doutrina espírita, nós vemos muitas vezes
companheiros nossos que já estudam há não sei quantos anos, e seja em qualquer lado, seja aqui, seja no Brasil, na Colômbia, no Equador, onde for, em Espanha, uma idolatria pelo médium. Ninguém é melhor por ser médium. Ninguém é pior por não ser médium. Ser médium é só uma condição física. Uma condição física. Há um compromisso moral? Há. Há um compromisso espiritual? Há, porque senão não viria com a ferramenta. Mas a ferramenta é física. A pessoa pode ser absolutamente imoral e ser médium. Portanto, ser médium não eleva ninguém. Traz mais responsabilidades. No dia em que o próprio médium se aperceber disto, ótimo. E muitos se apercebem porque estudam. Mas à volta, muitas vezes, há entre nós algum descuido, porque se elogia. Olha, você é uma pessoa maravilhosa, você é um médium. Oh, é a pior coisa que se faz. Por que a maior parte de nós, quando vimos e encarnamos como médiums, qual é o maior defeito que nós trazemos? É vaidade. A vaidade. Porque é a vaidade e o orgulho, não é? Mas a vaidade especificamente, que nos faz cair muitas vezes. Ora, se nós vamos acicatar justamente ou alimentar a própria vaidade, nós estamos a prejudicar o médium. Então sejamos sérios. Estamos a ver uma mensagem, ela é de teor elevado, a mensagem é de teor elevado. Não é o médium que tem o teor elevado, ele é o carteiro, ele é o que vai fazer a entrega. Então, se nós não endeusarmos o carteiro ou o burrinho do boticário, né? Lembra-se dessa história? Maravilhosa. Então, o farmacêutico, o boticário, que fazia a elaboração dos medicamentos, levava os medicamentos de aldeia em aldeia, mas ele precisava do burrinho. E o burrinho é muito importante, porque ele faz o transporte, ele ajuda. Mas não é ele que faz os medicamentos. Quem faz os medicamentos é o boticário. Então nós temos que nos colocar no nosso lugar. Então, cuidado para os médiuns, que às vezes se deixam levar pela vaidade porque são médiuns, e cuidado, quem não é médium, para não idolatrar o médium na condição de médium. Porque o que conta é o trabalho. Isto é muito simples. O que eu estou a dizer pode parecer estranho, mas é muito comum. Há pessoas que sabem que a pessoa é médium e acreditam em tudo. Gente, por amor de Deus. Aliás, temos tido provas duras relativamente a isso. Né? Questões morais que não têm nada a ver com os trabalhos e apresentações espirituais que volta e meia se realizam. Temos pelo mundo afora. Ainda bem que se conhecem essas coisas para nos apercebermos que é mesmo necessário tomar cuidado. Ok? Até aqui tudo bem? A missão se prova pelos efeitos morais, não, até nem são físicos. Olha, eu vou a uns sítios que curam toda a gente. O homem é um anjo. Não, ele é o burrinho. Ele tem, ou nós temos que nos aperceber que só somos o burrinho, que levamos o medicamento, mas nós não o fazemos. Ele é meio de transmissão, não é? Só. Mais nada. E é preciso ter humildade para isso. Senão, se não tiver humildade, o que é que vem? A vaidade. E aí, quando vem a vaidade, nós podemos tudo. Podemos abusar, porque afinal eu faço muito. A missão se prova por efeitos morais. Então toda a gente saiu curada fisicamente, mas continua a fazer os mesmos erros. Alguns aproveitam, é verdade, muitos aproveitam. Fazem o quê? Recebem uma cura e ficam a pensar: Deus do céu, eu nunca acreditei nisto, mas a verdade é que eu me curei. Deixe-me estudar e saber o que é que aconteceu. Ótimo. Está aí um primeiro efeito e um segundo efeito positivo. Há outros curam-se, eu não quero saber de nada, eu curei. Agora eu vou continuar nas minhas noitadas, vou continuar a sair a Síria, desrespeitar a minha esposa, a minha família, seja como for. Porque se eu fui curado, é porque eu mereço. Então aqui só os cuidados que nós temos de ter. Porque o ideal é perceber isto. Os efeitos morais. Até aqui tudo bem? Simples? Não tem dificuldade nenhuma. Não é? Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Estudar, não tenhamos receio. Quando se estuda o livro dos médiuns, fica muito claro que nós vamos receber processos em que vamos ser enganados. Ou pelo menos vão tentar nos enganar. Alguns? Não. Todos. E por quê? Porque nós estamos no mundo.
Ah, mas eu estou no mundo, mas eu não queria ter este problema. Gente, nós estamos no mundo. Ah, eu não queria ter preocupações, gente. Não queria ter preocupações, olha, ficasse de férias da espiritualidade, entre aspas. Ninguém fica também, né? Aquela coisa do descanso em paz, já sabem que acabou, né? Houve um decreto lá em cima e disseram, não, acabou o descanso em paz. Chegamos lá, temos que fazer o quê? Trabalhar. Ok? Mas ninguém reclame, porque o trabalho faz bem à vida, né? E à alma. Okay? Então, é necessário perceber que o desenvolvimento do conhecimento espírita elimina esses riscos em que nós, não observando o que está à volta, está obscuro, não nos apercebemos que, no fundo, são coisas da natureza. São da lei. Não há aqui que achar que é um fenômeno espetacular, diferente. É diferente do vulgar, mas é uma lei da natureza. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas. Antes de ir para aqui, eu sei que vocês vão ficar tentados a ler, então leiam até o fim. Até vou ler, pronto. Se encontram, ok, falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade, ou seja, para a espiritualidade, e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Okay? Esta é uma linha a seguir à primeira ideia, que é da estrutura, do conhecimento, dos detratores, e como é que nós devemos perceber essas coisas. Aqui Allan Kardec já está a colocar o que é que acontece com as mensagens espirituais propriamente ditas, ou das comunicações, psicofonia, seja como for, falando e autorizando-se ou buscando nomes, venerando-os para passar uma mensagem. Nós temos isso em todos os lugares. Até quem... Atenção, eu vou tomar um cuidado para não citar muitos exemplos. Okay? E tomar cuidado por quê? Por respeito às pessoas. Porque quem se equivoca também tem o tempo de corrigir, se o quiser. E como não estamos aqui a fazer nenhum laudo acusatório, é perceber que às vezes, se eu estiver a ler uma mensagem espiritual, psicografada em 1910, outra em 1950, diretamente de Jesus Cristo. Ok. Eu vou negar a partida? Não, vou ver o fundo moral. Deixa-me ler isto. Não custa nada, não dói. Mas logo a partida é assim. É muito arriscado assumir uma mensagem em nome de Jesus, não é? Jesus então veio psicografar através, ou fazer uma psicografia através de fulano de tal, por aí fora. Ou uma psicofonia, que também acontece. Eu vou olhar para o conteúdo. Gente, o conteúdo é de um teor elevadíssimo e que vem acrescentar alguma coisa para além do que Jesus já tinha feito, o que eu não estou a ver, sinceramente. Porque Jesus, para além do que disse com a simplicidade, como nós vimos, ele exemplificou na Terra. Qualquer coisa que venha a somar tem que ser mesmo muito boa. E depois olha o fundo moral. A linguagem, como dizia agora há pouco, a linguagem, a proposta, que fins tem, e vou observar. E se eu observar que não é de Jesus, não estou a dizer que eu seja alguém para dizer se é ou não é, mas se a gente vir que o fundo moral não tem a ver, eu posso afirmar claramente que isto não é de Jesus e estou à vontade. Aí, quando eu desencarnar, Jesus diz, era eu mesmo. Eu desculpe, mas escreveu mal. Ou seja, estou a brincar e falar sério, né? Dentro do processo. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo olhar o fundo moral. Não é a assinatura. Nós temos um médico muito famoso aqui em Portugal. Como é que ele se chamava? Um médico que ajudou muita gente pobre. Ah? Sousa Martins. Tudo bem. Tudo bem. Imaginem que este médico, eu estou a usar este médico de propósito, né? Este médico resolve enviar umas mensagens. E nas mensagens ele fala mal dos governos, dos sistemas de saúde e por aí fora. É Sousa Martins? Não. Agora, se ele mandar uma mensagem e disser, olha, nós temos detectado este tipo de comportamentos, mas faça assim, desta forma, aquela outra, procure a cura real, busque neste comportamento ou naquele outro encontrar a saúde verdadeiramente espiritual. Eu não posso afirmar que é de Sousa Martins. Mas não teria problema nenhum em dizer, se não é dele, é de alguém que trabalha com ele. Sabe a lógica?
E eu estou a citar Sousa Martins de propósito. Normalmente a gente cita o quê? Bezerra de Menezes e outras almas que são conhecidas do meio espírita. Em Portugal, Sousa Martins é uma referência de pessoa que trabalhou no bem, que se entregou para servir. E eu posso vos dizer, e agora vou dividir uma coisa, se calhar acho que nunca fiz isto. Eu fui criado dos 8 meses até os 7 anos em Vieira do Minho. Mais propriamente na freguesia de Guilho Freire. Aquilo é um paraíso na terra. Uma barragem, muita água, muita zona verdejante. Detalhe, eu já nasci há mais de meio século, já há muito tempo. Então os transportes não eram fáceis. E eu até hoje tenho uma referência de um médico que andava aquelas aldeias todas, chovesse, nevasse, fizesse frio, fizesse calor, incansável, a qualquer hora. E eu tive um caso em família em que era urgentíssimo, tratava-se de um processo de meningite, podia ser fatal, não foi. E eu até hoje tenho a convicção que esse meu familiar foi curado, sem sequelas, que é uma coisa impressionante nesse tipo de processos, pela destreza e pelo amor com que esse médico trabalhava. Eu até hoje tenho referência como pessoa, e isso para mim é medicina. Medicina no sentido da perspectiva da pessoa não olhar a si, mas ao próximo. E onde a gente encontra isso? Sousa Martins, Bezerra de Menezes. E repare, nós não estamos a falar que Sousa Martins ou Bezerra de Menezes fossem médiums para estar a fazer essas coisas. Mas no fundo eram. Né? Por aquilo que transmitiam. Não a mediunidade de psicografia ou de cura e por aí fora, como nós endeusamos volta e meia. Então é valorizar o trabalho. Sempre o trabalho. Porque o restante de nós somos apenas transmissões. Ok? Tudo bem? Então, quando nós tivermos assinaturas enormes, né, nomes, figuras fantásticas, tenhamos mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda. Porque esse esconder-se atrás dos nomes é mais comum do que parece. Eu vou citar um caso. Eu não queria, mas eu vou citar. Depois, se for o caso, a gente corta. Fica aqui entre nós. Né? Certa feita recebi um livro psicografado por Madre Teresa de Calcutá. E eu, Madre Teresa de Calcutá? Um livro psicografado. Então ela era católica mesmo, eu li 100%, né? Tão rápido. Bom, o que é que eu faço? Eu leio, não custa nada. Eu vou ler. Então, boa parte do livro era falar mal dos governos. Que não fazem isso, que não fazem aquilo outro. E eu fiquei a pensar, será que Madre Teresa de Calcutá piorou na espiritualidade? Ela tinha uma mensagem proativa. Aliás, quem esteve com ela dizia, ela aparecia em tudo quanto é lado. Ela trabalhava que não parava, né? Será que ela piorou? Então a gente olha para o conteúdo do livro e diz assim, quem está a ganhar é, entre aspas, o médium ganha notoriedade. Colocou o nome de Madre Teresa de Calcutá. Depois, comercialmente, sabe lá Deus como é que isso funciona? Não sei. Sabe lá Deus mesmo? Não sei, não faço ideia. E eu olho para aquilo e disse, eu não posso dizer para alguém, olha, leia este livro que é de Madre Teresa de Calcutá. Não, porque eu não acredito que seja. Percebem a lógica? Ou seja, eu devo tomar muito cuidado quando uso estes nomes. Outro dia, uns anos atrás, João Paulo, por ele mesmo. João Paulo II, né? O Papa. Gente do céu, o homem acabou de desencarnar, ele é católico até as unhas dos pés. Né? Então ele agora vinha para o meio espírita dizer que o espiritismo é que era. Isso só criaria confusão e afastamento dos próprios cristãos católicos a dizer, então estão a usar o nome. Ou seja, só este bom senso, já diria João Paulo, olha, você está aí na espiritualidade. Aliás, ele diria, eu estou na espiritualidade, mas não vou fazer isso, porque isso vai causar embaraço entre as pessoas. Já não o faria. Não é tão simples perceber isto. Não é? É tão simples, ainda mais um homem com a formação de diplomacia como ele tinha. Né? Bom senso. Okay. Mas ele podia escrever? Claro que podia. Mas os efeitos é que são discutíveis. E por aí vai. Eu podia dar aqui 30 exemplos. Né? Aliás, vocês também conhecem alguns. E eu sei que alguns passaram pela vossa cabeça, mas vamos passar à frente. O conceito está dado. Ok? É quase que eu vos peço. Não me venham com coisas fantásticas. Está bem? Que eu olho. Mas podem perguntar, não tem problema nenhum. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva. Está a falar daqueles os falsos profetas, que escreviam com os tais nomes. Eles faziam o quê? Pela inspiração.
pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas. Qualquer um deles, Jeremias, Elias, tem aparecido, né? Como o próprio Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. É verdade. Allan Kardec recebeu de tudo. Hoje nós recebemos menos, porque como estamos mais preparados, a pessoa já não arrisca tanto. Mas naquela altura, né, recebia-se de tudo. Então Allan Kardec era conhecido por ser o bom senso encarnado. Ele não entrava em fantasias. Aliás, quando ele vai conhecer a doutrina espírita, vocês sabem disso, obviamente, é só para recordar, que ele duvidou do processo. Ele disse o quê? Vocês vão me convidar para ir ver umas mesas girantes a responder. Por amor de Deus, tem mais o que fazer. Né? Mas aí uma pessoa séria conversou com ele, que ele reputava seriedade, ou seja, fez valer a credibilidade adquirida ao longo da vida, e disse, olha, mas venha ver porque o assunto merece estudo. Ele, bom, se você está a dizer, então eu vou ver. E lá ele viu e não acreditou de início. Como as pessoas estavam fantasiadas. Ele disse, não. A mesa não tem músculos, não tem cérebro, não tem nervos, não pode estar a responder. Aqui há algo que eu desconheço. O que é que ele fez? Vamos estudar. Pronto, estamos aqui a estudar. Ok? São João adverte os homens contra eles. Ou seja, né, que é São João logo no início, né? Não creais em todos os espíritos. Dizendo, meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora eu volto a fazer a mesma pergunta. Como é que eu vou experimentar se os espíritos são de Deus? Pelo conteúdo. Pela moral. É aí que nós vamos experimentá-los. Simples. Não é? Agora diga uma coisa. Isso depende de alguém? Não, a partir desse momento, entre aspas, só depende de nós. Olha, eu estou a ver esta mensagem de Jesus e ele usa uma linguagem brejeira. Casimiro, será Jesus? Eu vou dizer, olha, não me pergunte outra vez. Não é? Percebe a ideia? Já não é preciso. Porque a proposta da doutrina espírita não é criar a dependência das pessoas relativamente às questões mediúnicas e do conhecimento. É dar a oportunidade que cada um de nós cresça e seja independente no processo. E quando nos unimos é para produzir algo de bom. Não é porque dependemos uns dos outros, é porque necessitamos nós, sim senhor, é verdade, recentrar os nossos valores, o nosso conceito emocional durante uma semana, durante um mês, seja como for, para enfrentarmos as dificuldades em conjunto. Mas não é por dependência. Okay? Por quê? Porque cada um de nós pode fazer os seus estudos. Ora, o Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los. A quem? Aos espíritos, né, nesses processos. Apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Esse é o fundo. Para que um espírito vem trazer uma mensagem? Para nos auxiliar moralmente. Por quê? Porque nós viemos à Terra para evoluir moralmente. Nós evoluímos intelectualmente, sim. Mas poderíamos evoluir intelectualmente na espiritualidade. Lá também evoluímos moralmente. Mas menos porque não temos o cadinho, não temos o esforço pela necessidade da mudança. Então nós reencarnamos por um processo moral. Esta é a parte que eu digo, internem-nos, não é? Ou não o façam. Nós vamos estudar física e química na Terra. Mas na espiritualidade também vamos estudar física, química, biologia, os genomas e por aí fora, seja o que for, na espiritualidade. E provavelmente estejamos com maior capacidade de entender. Isto é só uma ideia, não é que esteja escrito em algum lado, é só uma ideia. Mas moralmente é aqui na Terra que nós vamos experimentar. Então o investimento é para aqui, né? Sempre morais. Vamos atender às coisas da materialidade, por aí fora, porque isso é que nos obriga também a um exercício de intelectualidade, mas reencarnamos pelas questões morais. Ok? Lembra que eu disse no início, quem quiser estudar isto e por aí fora, olha, se quiserem saber os caracteres dos espíritos, está aqui. Ver sobre a maneira de se distinguir os espíritos, o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 24 e seguintes. Ok? Tudo bem? Ou seja, o estudo é sempre continuado. E essa nota é de Allan Kardec, por isso é que eu mantive. Está bem? Então, é a maneira de se distinguirem dos maus bons espíritos, pelas questões
morais. Okay? Então, é a maneira de se distinguirem dos maus e os bons espíritos que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não os pode produzir, ou não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. O que é que nós estivemos a fazer aqui hoje de manhã? Acima de tudo, tentando buscar uma perspectiva nossa de maturidade espiritual. Já não nos deixarmos levar pelas fantasias. Quando Allan Kardec coloca, e eu não fiz referência porque estamos quase em cima da hora, mas eu vou só passar por alto, ele diz, há uma nova classe de falsos profetas, através da intuição e por aí fora. São aqueles que estão na espiritualidade e começam a trazer os seus nomes, ou falsificar os seus nomes, para parecerem que vão trazer mensagens muito elevadas. Mas esses falsos profetas não se dão só nas assinaturas. Estamos a ver e assistir momentos em que ideias absolutamente estapafúrdias sobre o nosso relacionamento, nosso comportamento, a nossa dignidade enquanto pessoas, a dizer, façam tudo. A vida é uma só, é para viver tudo agora, vale o escândalo que for, e ser feliz nesta vida. Lembram-se, ou lembrem-se, e iludidos por esses nomes sonantes, mas que moralmente não têm dado provas de serem felizes, basta ver alguns resultados no seu dia a dia, e a nossa juventude, e nós às vezes adultos, embarcamos em processos em que não notamos, estamos a desvalorizar aquilo em que verdadeiramente nos apoiamos para as boas relações, as boas práticas familiares, do trabalho, do relacionamento do dia a dia, da integralidade do ser, filhos de Deus. Estamos a embarcar em ondas de modismos muito perigosos. Drogas. Porque agora é assim, eu estou assim, muito à vontade. Né? Mesmo muito à vontade. Nós não queremos guerras. Nós não queremos que haja êxodos com grandes sofrimentos, como estamos a ver. Os imigrantes indo para aqui e para acolá. Nós estamos a ver o sofrimento. E não nos apercebemos que aquilo é só a ponta do iceberg. São efeitos dos nossos comportamentos morais. Então eu digo assim, não, nós queremos a paz. Olha, já agora vamos consumir ali alguma droga? Não tem problema, é só uma coisinha da natureza, normal e por aí fora. Nós não conhecemos os nossos clichês mentais. Nós não conhecemos os nossos vícios de encarnações anteriores. E o que para um pode até resolver bem, ou seja, a pessoa passou por aquilo e ficou bem, a maior parte de nós não acontece isso. Experimentamos, as memórias do passado vêm ao de cima e muitas vezes elas são poderosas. E nós caímos e dificilmente nos levantamos. Então, hoje não é preciso que nós experimentamos as coisas que já sabemos que são ruins, por quê? Porque estamos a ver os seus efeitos. Quem tiver dúvida, por exemplo, sobre a questão das drogas, quem tiver dúvida, veja as imagens, por exemplo, nos Países Baixos, naquelas regiões que foram criadas para as pessoas se drogarem à parte. Aquilo é dantesco de se ver. Entre aspas, parece o inferno na terra. As pessoas a se degradarem. Quem quiser, olha, a São Paulo, conhecer a Cracolândia, em que as pessoas não conseguem sair de um vício, porque um dia entraram, eu hoje estou chateado, estou aborrecido, é só experimentar um bocadinho. E quando vêm, estão presos por um psiquismo brutal, estão presos pelos seus vícios de ontem, que despertaram hoje, e correram um sério risco. Quando muitas vezes, e esperemos bem que seja assim, os pais estão alertas, estão dizendo, não faça, não faça, mas depois do chamamento à volta, os profetas do dia a dia acabam por levar os incautos a processos dessa natureza. E o que é que nós ouvimos então? Voltando atrás, queremos a paz. E eu estou a falar, muitas vezes, de pessoas que têm os nomes em tudo quanto é rádio, televisão e por aí fora, a darem péssimos exemplos, e nós embarcamos que afinal, se calhar, eles têm razão. É verdade, eu tenho que ser feliz agora. São os falsos profetas. Agora, ninguém está fora da sintonia. Quem tiver um pouco de bom senso
vai dizer, não, eu tenho que ter vigilância, porque eu estou com tendência para ir para lá. Cuidado, gente, não tem problema eu ter tendência para ir para lá. Nenhum problema. É o momento que eu vivo. Nós estamos num processo evolutivo, então, às vezes eu tenho uma emoção que ela é desencontrada daquilo que eu quero. É o homem velho, gente. Eu só tenho que assumir isso, é o homem velho. Se eu negar, eu vou continuar negando, mas não há vazio. Eu vou ter que colocar uma virtude positiva, uma virtude, ela já é positiva por natureza. Eu tenho que colocar uma virtude no lugar de um defeito. Eu não tiro defeitos. Se vem um pensamento equivocado, eu não posso pensar nisso. Não, eu posso e devo. Por que eu estou pensando nisso? Porque ainda estou fragilizado. Eu sei que esse não é o caminho. Então, espera lá. A emoção está aqui e eu vou aplicar uma nova emoção sobre isto. Eu tenho que assumir as minhas dificuldades para poder resolvê-las. E isto está a acontecer constantemente. Então, alerta para a nossa juventude, para nós enquanto adultos. Nós temos visto casos de pessoas com 50, 60 anos. Agora eu vou experimentar, vou me divorciar, porque agora é que eu vou ver a vida. Gente, faltava tão pouquinho. Só faltavam 30 anos ou 40. Não façam isso. Né? Acreditemos nos valores que Jesus nos orientou, dizendo assim, honrai o vosso pai e a vossa mãe. No dia em que nós pensarmos que Jesus disse isso, para que nós tivéssemos um mote de gratidão para agir com correção, vamos acordar para a vida. Então, esses falsos profetas continuam, só que agora com outros nomes, de outras formas, muito subtis e abrangentes. Então, tenhamos cuidado para reforçar os valores que nós temos cá dentro, através do quê? Da oração que nos estimula a ligação ao bem. A oração é esse forte estímulo. Leituras edificantes. Vamos ler as coisas da doutrina espírita. Se tivermos dúvidas sobre o que vamos ler, olha, Chico Xavier, Divaldo Franco, Sueli, seja como for, tenhamos algum crivo. Porque há coisas que também não lembram a ninguém por perda de tempo. Mas tenhamos algum crivo. Vai nos impedir de ler outras coisas? Não. Vamos ler, é óbvio. Mas vamos procurar leituras que nos elevem a alma. Porque nós estamos na Terra buscando uma sintonia. Se eu não a buscar, ela não vai acontecer. Ok? Então, Chico Xavier, ele dizia uma coisa muito interessante. E era absolutamente emocional. Nós não podemos fazer isso constantemente. Mas estou me lembrando de um alerta que ele fez diretão. Ele dizia assim, é preciso falar com os jovens sobre o drama que são as drogas. É preciso falar claramente do processo. Não ter medo. Chico Xavier ele pediu, ele era dizer, que a Casa Espírita tinha muita responsabilidade em transmitir esses apelos. Então, é o que eu estou dizendo, não dá para fazer sempre, senão se falaria só desse tema, né? Porque ele é muito abrangente. Mas precisamos acordar para isso. São esses falsos profetas de hoje. Estão aí não por uma assinatura, não por uma psicofonia, mas pela mídia, pelas redes sociais e por aí fora. Lembrem-se sempre, nós, na nossa juventude, eu posso dizer isso, tínhamos uma segurança. No geral, é que a nossa comunicação dava-se por um ponto comum, o lar. Alguém queria falar comigo? Ligava para a minha casa, meus pais atendiam, olha, querem falar contigo, eu sei quem é, portanto, havendo alguma vigilância, normal. Batiam a porta da casa, Casimiro, vamos sair. Quem é? É o João, a Manuel, a Maria. Ok? Hoje não. Como é que funciona hoje? Já não passa pelos pais. E de quem é o problema dos pais? Não, é dos jovens, que correm riscos enormes e não se apercebem. Okay? Então tenhamos essa lucidez para perceber que os tempos são diferentes, a forma de comunicar é diferente e nós precisamos ter essa lucidez. Então como é que nós preparamos para uma comunicação que não conhecemos? Preparamos o fundo moral. Fazemos a reunião do Evangelho no lar, educamos os nossos filhos e falamos com os nossos familiares a respeito dos valores espirituais, sem receio, com clareza, sem fantasias. Então, são esses falsos profetas que hoje nós precisamos pensar em como, não é nos libertar dele, defendermos-nos, fazer o nosso trabalho para nós e para as nossas responsabilidades imediatas, que são aqueles que estão sob o mesmo teto
e outros que são os nossos amigos afins. Porque não vamos mudar ninguém. Vamos fazer o nosso trabalho no dia a dia. Alguma questão? Casimiro, em questão aos falsos profetas, não existem aquelas pessoas que são influenciadas por aqueles espíritos menos esclarecidos e elas se tornam falsos profetas, mas sendo manipulados? Não existem essas questões também? Que a pessoa acha que está sendo influenciada por um espírito superior e na verdade não está. Existe essa... Constantemente. Seria a fascinação, né? Exatamente. E a fascinação, o que está a querer dizer, Denilson? Então, não há casos em que o espírito está obsidiar, mas de maneira disfarçada, a funcionar como se fosse um espírito elevado. Sim, é o pão nosso de cada dia, é muito comum, e está mesmo no livro dos médiuns, isso que nós fizemos referência. Nós vamos ser enganados, ou pelo menos vamos ser testados para. Aonde é que nós vamos ter a nossa defesa? Ou somos mais vaidosos, ou somos mais humildes. Somos mais vaidosos, caímos. Mas é logo, isso não há dúvida. O que é que acontece? A envolvência é que precisa ajudar. Só que não adianta criticar. Por exemplo, eu recebo uma mensagem e vem lá escrito Maria de Nazaré. Uau! Eu estou a receber o Espírito de Maria de Nazaré. Aí o Denilson vai dizer assim, Casimiro, Maria de Nazaré escreveria isso? Mas está aqui a dizer que nós devemos nos amar e por aí afora e tal. Mas atenção, vocês têm trabalhado muito, é preciso descansar. Vejam lá a vossa saúde, né? E começa ali, espera aí. Então está a dizer, né, que é preciso amar e trabalhar e por aí fora, está a dizer para eu andar menos? Ou seja, tomar cuidado, né? E começa, na primeira eu estou encantado. A segunda mensagem já vai dizer assim, olha, fale para o grupo que vai acontecer aqui uma hecatombe, não sei das quantas, que não tenham medo. Ou seja, já lançou o processo, né? Mas que me procurem, que falem consigo. Terceira fase, e essa, acreditem que é já o momento. Meu querido Denilson, você que está recebendo Maria de Nazaré, as pessoas não vão acreditar em si. Elas vão te atacar. Não compreendem este processo. Não têm o alcance da luz que você tem. E tal. Aí vai chegar o Casimiro. Denilson, você recebeu uma mensagem de Maria? Vamos conversar um pouco sobre ela. Olha, isto não é muito bom. Denilson, ela tinha me avisado. Fascinação. Então, esses falsos profetas ocorrem. Mas vamos trabalhar a intuição. No dia a dia, nós somos inspirados. E eu tenho que perceber se a inspiração é boa ou não pelo resultado final. Ele é moral ou é imoral? Okay? Ou seja, nós temos os factos que são ostensivos, você pode ver. Mas os que não se pode ver são em maior constância. Está bem? Espiritualmente, isto acontece e é do dia a dia. É mesmo do dia a dia. Depois é muito difícil o processo de fascinação. Haveremos de falar, só para a semana, se colocarem essa questão para o Alexandre, sobre fascinação, ele pode vos dar algumas informações, porque o tema mantém-se. Está bem? Dúvidas? Então, como vocês deixaram programado o micro-ondas ou o forno para aquela hora, nós vamos encerrar. Está bem? Vamos fechar os nossos olhos. E vamos relembrar que este momento de encerramento é aquele em que cada um de nós recebe aquilo que nós chamamos um passe, uma transmissão de energias, de forma coletiva, em que todos individualmente receberão o seu quinhão, aquilo que necessitam objetivamente para atender às suas necessidades físicas, emocionais, de equilíbrio espiritual, pois que não tendo o passe individual, não falta auxílio para que o passe coletivo tenha os mesmos efeitos. Então, cada um de nós, neste momento, não vai resolver problema absolutamente algum. Estamos em paz, em absoluta harmonia. Sentimos a nossa respiração. Ao nosso lado está o nosso anjo da guarda, o nosso benfeitor espiritual. Outros trabalhadores da casa se acercam nesta hora.
eles mesmos dizem que este momento de encerramento é um momento de convívio espiritual. Aqueles que podem encerrar as suas tarefas naquele momento, vêm ter conosco. Outros, com seus pacientes, não podem vir. Mas está tudo preparado. E para sentir a paz, vamos buscá-la. Aquele que nos deixou a sua paz, não como o mundo a dá, mas como Ele nos oferece. A paz de consciência. A paz interior. Que reconhece que as lutas, os trabalhos, as dificuldades do dia a dia são ferramentas reeducativas para cada um de nós. Mas a paz interior, essa resulta de conhecer os nossos objetivos enquanto filhos de Deus, mergulhados nesta experiência maravilhosa, no processo reencarnatório, vivendo momentos de necessidade, de retificação de relações, de emoções. Querido Jesus, no início deste encontro pedimos para que a Tua presença fosse sentida, para que a Tua paz aqui permanecesse e chegasse a outros que necessitassem. Naquele momento nós agradecemos. E agora, agradecemos e louvamos. A Tua paz está em nós. Sentimos-nos serenos e tranquilos. Não há preocupações. E nós vamos orar em silêncio, procurando-Te, para agradecer, louvar, pedir. Nós procuramos-Te, Jesus, para falar-Te do que vai no nosso coração. Vamos orar então em silêncio durante alguns instantes. Desfilaram nas nossas emoções seres amados que estão na espiritualidade, vivos. E nós apenas transmitimos a nossa melhor emoção de paz, de gratidão. E pedimos a Jesus que os abençoasse. Outros de nós permitimos que desfilassem em nossa mente, em nossas emoções, o irmão querido, o filho necessitado, o familiar que se encontra mais doente, física ou emocionalmente. Também fomos muito gratos nas nossas emoções, pelas oportunidades únicas nesta encarnação. Então, Jesus, de pensamentos unidos, nós Te rogamos que esta oportunidade bendita de luz e de harmonia alcance os nossos irmãos que ainda se antagonizam à Tua mensagem de amor, que lutam contra ela sem saber que esbarram na porta que se abre, nos braços que abraçam e que acolhem aqueles que mais sofrem. Por eles nós Te rogamos, Senhor, para que eles tenham
clara, evidente e segura a certeza de que são filhos de Deus, que não estão abandonados. Basta que abandonem o ódio e o rancor e se entreguem docemente aos trabalhadores da tua seara de amor e paz. Quem tem más emoções está precisando de auxílio. Quem não consegue perdoar está doente. Quem não consegue fazer um esforço para compreender os momentos da vida precisa de auxílio. A nossa rogativa, Jesus, em favor de todos esses nossos irmãos. Muitas vezes somos nós que nos encontramos nessa situação quando estamos invigilantes. Por isso nós te pedimos que nos acompanhes também de retorno aos nossos lares. Que levemos em tua companhia a flor da esperança, da harmonia, e que ela fique plantada em nossos lares, em nosso coração, aonde quer que estejamos. Levemos a tua paz, Jesus. E que assim seja, Mestre querido.